Em 1751, um jovem samurai perdeu tudo. Não por falta de força, não por falta de técnica, mas porque perdeu o foco por 3 segundos. 3 segundos de mente vazia do jeito errado. 3 segundos de distração. Um olhar que desviou. Um pensamento que escapou. Um impulso que tomou o comando. E o mais cruel, você talvez esteja perdendo a sua vida do mesmo jeito, só que em câmera lenta. Não com espadas, mas com notificações, ansiedade. Só mais um vídeo, só mais um scroll, só mais 5 minutos. Você começa o dia com intenção e termina com a sensação de que foi usado por alguma coisa. Como se o mundo inteiro tivesse a sua senha, menos você. E é aqui que entra o método samurai perfeito para alto foco. Um método antigo, brutalmente simples, que junta 3 princípios, e quando você pratica os 3 juntos, cria o que os modernos chamariam de atenção de elite, e os samurais chamavam de mente inabalável. Mushin, mente vazia. Não é ficar sem pensar, é não ser puxado pelos pensamentos. Ma, o espaço sagrado, o intervalo entre estímulo e resposta. Wabi-sabi, aceitar a imperfeição, porque a obsessão por perfeição é uma das maiores fábricas de distração. E hoje você vai ver exatamente como isso funciona, através da história de um homem que quase destruiu a própria vida. Não porque era fraco, mas porque a mente dele não parava em lugar nenhum. Mas antes, se inscreve no canal, deixa o like e nos comentários responde com sinceridade. Qual é a sua maior distração hoje? Celular? Ansiedade? Procrastinação? Falta de clareza? Vamos construir essa comunidade juntos. Gente que não foge da própria mente. Agora, vamos para a história. Capítulo 1. O homem que tinha tudo, menos a própria atenção. Henrique tinha 34 anos, um cargo alto numa startup de IA em São Francisco. Respeito no mercado, salário absurdo, vida vencida por fora. Mas por dentro, era um homem em guerra. Só que não era guerra contra pessoas, nem contra trabalho. Era uma guerra contra a distração. Ele vivia com 40 abas abertas na mente e mais 40 no computador. Acordava, pegava o celular e, sem perceber, já estava respondendo coisa que nem era urgente. Começava uma tarefa e 5 minutos depois já estava em outra. E quando se dava conta, o dia inteiro tinha evaporado. E o pior, quanto mais atrasava, mais tentava compensar, virando madrugada, consumindo café, brigando com o próprio corpo. Ele chamava isso de produtividade, mas era pânico com roupa de disciplina. Na empresa, as reuniões viravam confusão, não porque ele era mau, mas porque ele não conseguia sustentar presença. Alguém falava, a mente dele já corria para a conclusão. Alguém discordava, o ego já acendia. Uma ideia atrasava, a ansiedade virava agressão. Em casa, a mesma coisa. A esposa falava e ele escutava com metade do cérebro. A outra metade estava no trabalho. O filho, João, começou a evitar o pai. Ele tá longe, o menino dizia, mesmo quando tá aqui. Até o dia em que tudo desabou de um jeito humilhante. Durante uma apresentação importante, o engenheiro-chefe, Derek, interrompeu e disse na frente de todos: Henrique, você é inteligente, mas ninguém consegue trabalhar com você. Você não está presente, você reage no automático, você cobra como se o mundo tivesse que acompanhar sua ansiedade. Eu tô fora. Silêncio. Henrique sentiu o golpe onde dói de verdade, na identidade. Porque no fundo, ele já sabia. Ele não estava perdendo só produtividade, ele estava perdendo vida. Naquela noite, a esposa esperou ele na sala, olhos vermelhos. Eu não aguento mais, Henrique. Você não tem paz. E quando você não tem paz, você espalha isso. O João sente, eu sinto. É como viver com alguém que está sempre em fuga ou em ataque. E foi aí que Henrique entendeu uma coisa. Ele não tinha um problema de tempo, ele tinha um problema de mente. E se não resolvesse, perderia tudo o que importava. Capítulo 2. O encontro com Kenji, o mestre do espaço. 3 dias depois, Henrique foi parar num café. Sem motivo claro. Talvez buscando silêncio, ou talvez buscando um lugar onde ninguém pedisse nada. Foi quando um homem japonês sentou ao lado. Uns 60 anos, postura calma, olhar limpo.
Ele pediu chá verde, abriu um livro antigo e ficou ali, presente de um jeito quase ofensivo. Henrique tentou trabalhar, notificações, e-mails, mensagens, a mão tremendo, a mente gritando. Ele derrubou o café na mesa e soltou um palavrão alto demais. O japonês olhou e perguntou, sem julgamento: "Você sempre corre assim?" Henrique travou. "Como assim?" "Seus dedos correm, seus olhos correm, sua respiração corre, sua mente corre mais do que tudo. Você está em 3 lugares ao mesmo tempo, e em nenhum de verdade." Aquilo acertou em cheio. O homem sorriu de leve. "Meu nome é Kenji. Quer saber por que você não consegue focar?" Henrique devia achar aquilo estranho, mas a calma daquele homem era mais convincente que qualquer TED Talk. "Quero", ele disse. "Eu quero muito." Kenji fechou o livro. Porque sua mente está cheia, como um copo transbordando. Você tenta colocar mais esforço, mais disciplina, mais aplicativo, mas só transborda mais. E quando transborda, você perde o controle do que importa. Henrique engoliu seco. "E como eu resolvo isso?" Kenji respondeu com uma frase que mudou tudo. "Controle não vem de força. Vem de vazio." Vazio? Mushin. Mente vazia. Não é parar de pensar. É parar de ser carregado pelos pensamentos. Henrique tentou rir, como quem já viu isso. "Eu já tentei meditar. Não funciona." Kenji riu junto. "Isso não é relaxamento. É treino de combate." Samurai não meditava para se sentir bem. Meditava para não morrer. Se a mente agarrasse um pensamento, a lâmina entrava. Kenji se inclinou. "Você está lutando uma guerra todo dia. Contra a distração, contra a urgência falsa, contra a ansiedade, contra ego. E está perdendo, porque luta do jeito errado. Você tenta vencer empurrando. Mas foco não se cria empurrando. Foco se cria, criando espaço." Henrique ficou quieto. Kenji pegou um guardanapo e escreveu um endereço. "Amanhã, 6 da manhã. Eu te mostro." Capítulo 3. O método samurai perfeito para alto foco. 603. Henrique chegou atrasado. Era um dojo pequeno, escondido. Kenji já estava sentado, imóvel, como se o tempo não tocasse nele. "Sente." Henrique sentou, desconfortável. "Feche os olhos. Respire." Henrique tentou. A mente explodiu. E-mail. Reunião. Investidor. Derek. Minha esposa. Meu filho. Meu futuro. Kenji perguntou, sem abrir os olhos. "Sua mente está gritando?" "Sim." "Ótimo. Agora observe. Não lute. Não persiga. Não espante. Só observe como nuvens passando." Henrique tentou. E pela primeira vez em anos, ele percebeu algo assustador. Ele não controlava a própria mente. Ele era controlado por ela. 5 minutos. 10. 15. Então, por 2 segundos, silêncio. Não um silêncio vazio. Um silêncio vivo. Como se ele finalmente estivesse na sala onde a própria vida acontece. Henrique abriu os olhos, como quem acorda. "Sentiu?" Kenji perguntou. "Senti." "Isso é Mushin. Quando existe Mushin, existe foco. Porque foco não é força. Foco é a ausência de ruído." Kenji levantou. "Agora vem o Ma." Ele colocou Henrique no centro do dojo e explicou. "Alto foco não se perde de uma vez. Ele se perde no micro-instante em que você se entrega ao impulso. Ao celular, ao medo, à raiva, ao atalho, ao só 1 minuto." Kenji segurou uma espada de bambu. "Eu vou atacar devagar. Seu trabalho não é defender, é sentir o espaço entre meu movimento e sua resposta." Henrique reagiu no instinto. "Não." Kenji parou. "Isso é reação. Eu quero escolha." De novo, Henrique esperou um pouco mais. Sentiu o ataque chegando. Respirou e só então moveu o corpo. "Melhor." Kenji disse. "Você criou Ma." Henrique franziu a testa. "E o que isso tem a ver com foco?" Kenji respondeu. "Você perde foco porque vive sem intervalo.
Estímulo, resposta. Notificação, clique. Tensão, fuga. Dificuldade, distração. Você não tem espaço para decidir. Kenji tocou o peito. Mas é o único sopro consciente. Um breath. Um intervalo. O lugar onde você recupera o comando. Henrique sentiu vergonha. Quantas vezes ele clicou sem querer? Quantas vezes ele fugiu de uma tarefa difícil abrindo qualquer coisa mais fácil? Kenji então apontou para um vaso trincado com ouro nas rachaduras. Agora, o Abi sabe. Henrique olhou. Por que isso importa? Porque você se distrai tentando ser perfeito. Você entra em pânico quando não rende. Atrasou, se culpa. Se culpa, se distrai. Se distrai, atraso aumenta. E vira ciclo. Kenji passou o dedo na rachadura dourada. O Abi-sabi é aceitar a imperfeição. Não como desculpa, como realidade. O foco morre quando você exige condições perfeitas para começar. O foco nasce quando você age, mesmo imperfeito. E então Kenji deu o golpe final. Você não procrastina porque é preguiçoso. Você procrastina porque quer fazer perfeito. E tem medo do que vai sair. Henrique não respondeu, porque era verdade demais. Capítulo 4. A transformação em 30 dias. Kenji deu 3 práticas, simples, mas impiedosas. 1. Mushin. 15 minutos por manhã. Sentar, respirar, observar pensamentos. Sem briga, sem performance, só treino. 2. Ma. Um sopro antes de cada fuga. Antes de abrir outra aba. Antes de pegar o celular. Antes de responder no impulso. Um sopro, um intervalo. 3. O Abi-sabi. Uma imperfeição aceita por dia. Escolher uma coisa mal feita e fazê-la mesmo assim. Enviar o e-mail mesmo com medo. Começar o projeto mesmo sem clareza total. Escrever mesmo sem inspiração. A primeira semana foi humilhante. Henrique percebeu o quanto era fraco diante de impulsos pequenos. No terceiro dia, durante uma tarefa difícil, a mão foi ao celular sozinha. Mas aí, ele lembrou. Um sopro. Ele olhou para o celular como se olhasse para um inimigo antigo. E voltou. Na segunda semana, veio o teste em casa. O filho pediu ajuda com lição. Henrique estava cansado. A mente queria só terminar uma coisa. Ele respirou e fez uma escolha que parecia pequena, mas era gigantesca. Ele fechou o notebook. Olhou no olho do filho. Me mostra. João sorriu como se tivesse ganhado um presente. Na terceira semana, o trabalho testou de novo. Um atraso, um erro, um e-mail provocador. Henrique sentiu a raiva subir. A vontade de responder na hora, de se impor, de explodir. Mas... um sopro. E então ele perguntou para si mesmo: eu tô irritado com o fato ou com a minha expectativa? O Abi-sabi. Ele aceitou. Pessoas erram. Processos falham. E ele respondeu com clareza, sem veneno. E o que aconteceu foi estranho. As coisas começaram a mudar ao redor dele, sem ele forçar. Porque quando você fica presente, o mundo para de virar inimigo. Capítulo 5. O teste final. 3 semanas depois, um e-mail de Derek. Ouvi dizer que você está diferente. Podemos conversar? Eles marcaram no mesmo café. Derek chegou desconfiado. Henrique não tentou convencer. Não se defendeu. Ele apenas falou a frase que antes parecia impossível. Eu sinto muito. Eu perdi o foco do que importava. Eu transformei a ansiedade em cobrança. Eu criei um ambiente tóxico. Você estava certo. Derek ficou em silêncio. Henrique continuou. Eu não vou prometer perfeição, mas eu estou treinando. E eu quero que você me cobre quando eu escorregar. Derek respirou fundo. Se isso for verdade, eu volto. E voltou. E com ele, outros começaram a confiar de novo. Porque foco não é só produtividade. Foco é o que faz as pessoas sentirem segurança na sua presença. Conclusão. Fechamento estratégico. O método samurai perfeito para alto foco não é mágica. É prática. E é simples assim. Mushin te ensina que você não é seus pensamentos,
Você é quem observa. Ma te devolve o controle no exato momento em que você ia se perder. O Wabi-Sabi te liberta da armadilha da perfeição, que cria procrastinação, culpa e fuga. E aqui vai a pergunta que decide sua próxima fase. Onde na sua vida você está reagindo quando poderia escolher? Onde você está fugindo quando poderia respirar? Onde você está esperando perfeição quando poderia começar imperfeito? Porque do jeito que está, você não está perdendo só tempo, você está perdendo atenção. E atenção é vida. Se esse vídeo falou com você, se você viu um pedaço de si no Henrique, se inscreve no canal e deixa o like. E comenta aqui embaixo, qual dos 3 princípios você mais precisa hoje? Mushin, Ma ou Wabi-Sabi? E lembra do desafio. 15 minutos de silêncio amanhã. Um sopro antes de cada fuga. Uma ação imperfeita feita com coragem. 30 dias. E você vai descobrir que o verdadeiro autofoco não é virar uma máquina. É virar alguém que não é mais arrastado pelo mundo. Obrigado por ficar até aqui. Caminhe com honra. E siga o caminho. Até o próximo vídeo.